No vídeo de hoje eu vou falar a respeito da doença de Creutzfeldt-Jakob. Vou tentar esclarecer vários conceitos a respeito dessa doença, já que ela é uma doença rara, pouco conhecida, muito de difícil entendimento, uma doença, né, que até a ciência, a medicina ainda tem muito a descobrir, e que recentemente ganhou muita notoriedade na mídia, pois a família do Lito Souza anunciou que este foi o diagnóstico final que ele recebeu. Então esse vídeo é para informar, para a gente divulgar informação verdadeira, conceitos científicos a respeito dessa doença, para que você não propague informações erradas, meia-verdades ou fake news. Eu acredito que a informação é uma forma da gente prestar respeito para as pessoas que sofrem por determinadas condições. Então, quando a gente se informa, quando a gente vai atrás de conhecimento averiguado, né? A gente vai atrás de conhecimento científico, é uma forma da gente respeitar aquela pessoa que sofre com determinada condição. Né? Quando a gente propaga fake news, é uma forma até de desrespeito. Né? Então, primeiro eu quero começar falando, né, prestando solidariedade, né, à família do Lito Souza, o Lito Souza, né, ele é um divulgador, um influenciador, né, um divulgador, assim, um propagador de informações sobre aviação fenomenal. Né? Ele tem um trabalho muito bom, muito legal. Né? A informação que ele traz ajuda pessoas a perderem o medo de voar. Né? E aqui em casa, volta e meia, a gente cita, né, frases que ele fala. Né? Às vezes a gente vai pegar um voo, minha esposa tem mais medo de avião que eu, e às vezes a gente fala, olha, a turbulência não é causa de queda de avião, né? Não faz cair um avião. A gente citou isso várias vezes em viagens que a gente faz, né? Que é uma coisa que ele sempre fala, que ele sempre divulgou. Eu sempre gostei muito de ver os vídeos dele, né? E é muito interessante, inclusive, ver os vídeos que ele publicou recentemente, no último mês, a respeito do enfrentamento da sua condição, tanto da condição do diagnóstico do câncer de próstata, que ele falou abertamente para a comunidade, que falou abertamente na internet, quanto da sua condição neurológica, que ele estava começando a investigar quando ele publicou alguns vídeos, né, no canal dele do YouTube. E ele fala isso de uma forma muito lúcida, com um enfrentamento muito saudável, com um enfrentamento muito maduro. Inclusive, né, ele fez muita gente perder medo de avião, e a gente vê no vídeo dele que ele está incentivando, né, os homens a perderem o medo de exames de próstata, perderem medo de check-up, perderem esse medo, né, do câncer de próstata. E ele, né, incentivando as pessoas a respeito do diagnóstico precoce do câncer, né, e também falando do enfrentamento saudável de condições adversas, né, de saúde. Então, ele está ensinando a gente não só a perder o medo de avião, né, mas também perder medo de condições de saúde adversas, com um enfrentamento saudável, lúcido, e isso é muito bonito de se ver. Né? Então, toda a minha solidariedade e apoio para ele. Mas vamos então falar a respeito, né, da doença priônica, da doença de Creutzfeldt-Jakob. Né? Então, é uma doença difícil da gente entender. É uma doença que a gente vai precisar usar algumas analogias para entender como ela funciona, o que causa essa doença. Então, a doença priônica, ela é causada por aquilo que a gente chama de príons. Príons são proteínas que todos nós temos. Todos nós temos proteínas priônicas. E quando ela está no seu estado normal, quando ela está no estado de conformação natural, ela é chamada da proteína priônica celular, PRPC, né? Proteína priônica celular. Isso você aí que está assistindo, todo mundo tem essa proteína saudável, normal, no corpo, né? Então, é uma proteína que todo mundo tem. E por algum motivo que a gente não entende muito bem, existem várias teorias, essa proteína ela sofre uma mudança de conformação.
ela muda a sua estrutura, a sua conformação, a sua estrutura, né, tridimensional, como ela se conforma. Isso muda o seu comportamento e muda também a sua utilidade e o seu uso saudável, né, pelas células. Então eu gosto de comparar e explicar a proteína priônica e o que acontece no prion com clips. Então aqui a gente está vendo, né, um clipezinho, né, difícil de ver, a câmera tá difícil focar aqui, né, mas é um clips. Isso é um clipe saudável. Esse seria a proteína priônica que todo mundo tem. Por algum motivo, essa proteína ela sofre uma alteração da sua conformação. Cadê? Eu até preparei aqui uma proteínazinha que eu não estou achando. Aqui. Ela sofre uma mudança de conformação. Então, a gente tem o clips aqui, é o clips saudável. E por algum motivo a gente tem uma mudança de conformação e a gente vira essa espiral aqui. O clips é saudável, ele funciona, eu consigo prender os papéis com ele. Mas se ele sofre essa mudança de conformação, ele para de cumprir a sua função habitual. E ele passa a ser patológico. Isso vai causar morte da célula, vai causar degeneração do sistema nervoso que depende dessa proteína. Mas o grande problema dela é que essa proteína, ao entrar em contato com outra, ela muda a estrutura dessa outra. A proteína saudável, ao entrar em contato com a proteína alterada, ela muda a sua conformação. Então aqui na imagem a gente consegue ver uma proteína normal de um lado e a proteína alterada se agregando. Então ela está toda agregada, né? Ela se junta, ela forma um complexo, né? Que é um complexo alterado. Né? Então, essa mudança dessa proteína, de um lado a proteína normal e de outro lado a proteína alterada, essa mudança dessa proteína, dessa conformação dessa proteína, causa uma reação em cascata, como se fosse um dominó. Né? Uma afeta a outra, essa outra vai se transformar, vai virar uma proteína normal, que vai meio que parece contaminar as outras proteínas com quem ela entra em contato. Isso gera uma reação em cadeia, né, um efeito dominó, e isso explica até a rapidez, né, porque é uma doença de evolução rápida, né, porque é uma doença de evolução rápida assim. Né? E ela também é conhecida, né, pelo nome das encefalopatias espongiformes transmissíveis. Por quê? Porque é uma encefalopatia, uma doença do encéfalo, que causa um aspecto de esponja. E essa degeneração do tecido nervoso, ele é uma degeneração com vacúolos. E essa vacuolização do tecido nervoso gera um aspecto de esponja. Ok? Então também é conhecida como encefalopatias espongiformes. Mas o nome doença de Creutzfeldt-Jakob, ou Creutzfeldt-Jakob, né? São nomes alemães, né? Esse nome vem dos pesquisadores, dos médicos que descreveram os primeiros casos da doença lá em 1920. Então, Hans Creutzfeldt e Alfons Jakob, né, dois pesquisadores médicos da Alemanha, né, que descreveram pela primeira vez, 100 anos atrás, né, esta condição. Então, leva o nome deles, mas o outro nome, como eu falei, encefalopatia espongiforme ou doença priônica. A doença de Creutzfeldt-Jakob ela é um tipo específico de doença priônica, né, a mais comum e a mais conhecida, que causa um quadro cognitivo progressivo de evolução rápida. E a grande questão aqui é as formas de DCJ. Né? Eu vou falar DCJ, fica mais fácil de entender, né? Doença de Creutzfeldt-Jakob. A DCJ ela tem as diferentes causas, diferentes coisas que vão alterar essa conformação da proteína priônica e levar, né, à manifestação da doença. A maior parte dessas condições, dessa condição, é causada da forma esporádica. Ela é esporádica, ela é causada por uma falha, né, nessa proteína. Por algum motivo, a proteína sofre uma mudança na sua conformação e desencadeia todo o processo da doença. Isso acontece
de forma intrínseca à pessoa, é um problema, né, da proteína que ela tem no cérebro e ela sofre essa mudança, né? A gente tem várias teorias para isso, né? Mas ela é esporádica. A pessoa tem de forma esporádica. Essa é a grande maioria dos casos, 85% dos casos. 10 a 15%, isso vai variar de acordo com a literatura, mas por ali 15% tem um fundo genético, ou seja, toda a proteína do nosso sistema nervoso, do nosso corpo, ela é codificada por nosso código genético. E existem famílias que têm alteração no código genético que produz a proteína priônica, e essa alteração no código genético gera a forma genética da doença. Então, existe famílias que têm, né, essa mutação que causa a doença de fundo genético. Então, o pai tem, o filho tem, né, e várias pessoas são afetadas dentro da família. E por último, e a forma mais rara, a gente já está falando de uma doença rara, mas a forma mais rara dessa doença rara é a forma adquirida, que você pega por meio de contato, por meio de contaminação. Daí nós temos duas formas da forma adquirida, né, que é a mais rara delas. Uma é iatrogênica, ou você adquirir a proteína priônica por meio de instrumentos cirúrgicos, por meio de hormônio retirado de cadáver, uma coisa que era feita, né, no século passado, muito tempo atrás, né, por meio de implante, às vezes de dura mater, que tiraram de cadáver, né, coisas que hoje habitualmente já não são mais feitas, porque descobriram, isso pode passar doença priônica, não é mais feito, né, isso é muito raro, né, então, e isso a gente já tem uma vigilância em relação a isso, então é uma condição muito rara. E a outra forma é a variante da DCJ, né, que é uma forma adquirida também, né, mas a variante ela é causada pela exposição ambiental à doença priônica, né, e a forma mais comum que a gente conhece é pela ingestão, né, de carne contaminada, né, da forma da encefalopatia espongiforme bovina, né? Então, você comer elementos, né, bovinos, partes do boi que estejam contaminados, que estejam com a proteína priônica, né? Isso também é raro. A gente teve um surto, uma epidemia na década de 80, 90, no Reino Unido, mas no Brasil nunca existiu a transmissão da variante, nunca existiu, né, a forma variante da DCJ. Então, não existem relatos no Brasil de que houve essa transmissão, né, da carne contaminada com a forma da encefalopatia espongiforme bovina, tá certo? Então, são essas 4 formas da DCJ: esporádica, genética, iatrogênica e a variante, né, as duas últimas entrando dentro da forma adquirida. Lembrando que é uma doença muito rara. A gente tem uma estimativa aí de 1 a 2 casos pessoas por milhão, né? Então, 1 a 2 casos por milhão ao ano. Então, né, é uma doença realmente muito rara. Não é frequente da gente encontrar esses casos, embora, né, em grandes centros, né, onde eu trabalho, por exemplo, no Hospital das Clínicas aqui da USP, que é uma referência nessa área, volta e meia a gente tem lá internado ou suspeitas, ou a gente lida com uma quantidade de casos mais frequentes do que o normal, por ser um centro de referência. Mas a maioria dos médicos, né, e às vezes nunca vi um caso de DCJ, né, e mesmo na minha residência de neurologia eu vi acho que eu vi uns 3 casos em 3 anos, né, de residência de neurologia, não foi tão frequente assim. Ela se manifesta como uma síndrome progressiva de evolução rápida que afeta a cognição cerebral, que afeta as funções cerebrais. Mas ela pode se iniciar praticamente em qualquer função cerebral. Então ela vai acometer determinadas funções cerebrais. Então ela pode começar na região da visão, com sintomas visuais. Ela pode começar na região mais motora ou da programação motora, né, que parece ter sido o caso do Lito, como ele postou, ele falou, né, da mão dele, da dificuldade de mexer a mão, né, ele postou isso, ele falou, ele estava divulgando essas dificuldades abertamente e o enfrentamento disso abertamente. Ele falava da dificuldade motora na mão, né,
Você pode começar com manifestações psiquiátricas, você pode ter um começo que às vezes parece até um AVC, um derrame, uma coisa meio rápida, né? Você pode começar com manifestações de distúrbio de movimento. Então, são várias formas da doença começar, mas em geral elas afetam as funções cerebrais mais complexas e mais desenvolvidas no nosso cérebro, né? E elas evoluem causando um quadro de declínio das funções cerebrais, né? Então, ela evolui no estágio mais final para uma dificuldade de interação com o meio, dificuldade para falar, dificuldade para se comunicar e até para dificuldade cognitiva global, né? Então, é isso. Em relação ao Brasil, né, trazendo aqui um documento, né, do Ministério da Saúde, então aqui a gente pode ver, né, que realmente está ali, ó, nenhum caso da forma variante, né, da DCJ ali no final foi confirmado no Brasil, né? Então tá ali, né? Vocês podem ler aqui, tá aqui, a gente consegue ver, né, onde um documento aí do Ministério da Saúde, né, de que existem casos, claro, de DCJ esporádico, etc., mas nenhum caso da forma variante, então o Vzinho ali da variante de DCJ foi confirmado no Brasil, tá certo? E a outra pergunta muito frequente é como se transmite isso, né? Os familiares podem ficar perto, pode beijar, abraçar, pode ter contato, né? Como que é a transmissão? Então aqui a gente separa a transmissão em alta infectividade, que é esse primeiro, baixa infectividade e nenhuma infectividade, né? Então a transmissão da doença priônica ela acontece somente por meio de tecido nervoso, né? Ele é transmitido através de lugares onde você tem terminações nervosas, sistema nervoso, né? E a gente está falando aqui, né? Então, de sistema nervoso. Então, cérebro, medula espinhal, né? E daí a gente pode ter o olho, né? É frequente as pessoas falarem, né? O olho é como se fosse um cérebro, uma projeção do nosso cérebro, né? A nossa retina é como se fosse uma projeção do nosso cérebro. A gente está olhando ali um tecido nervoso, né? Super especializado. Então, o olho, né? Ele contém essas terminações nervosas, que é um material que pode transmitir, né? E a hipófise também. A hipófise, né? A gente sabe que ela é uma glândula com íntima relação com o sistema nervoso central. Então, esses são os métodos de transmissão, é você ter contato, né, com o tecido nervoso, o sistema nervoso central do indivíduo, né? Então, você fazer uma autópsia, você manipular aquele tecido, você, né, mexer naquele tecido, comer aquele tecido, né? Isso é a forma de infectividade. Então, você tocar na pessoa pela pele, pela saliva, né, por secreções da pessoa, não transmite o prion, ok? Né? Então, não exige uma cautela, né? Essa pessoa, você não precisa ficar longe da pessoa, você não precisa usar luva, você não vai precisar fazer nada diferente, ok? A transmissão é somente se você abrir o cérebro da pessoa e tiver contato com esse tecido infectado, né? Existem outros órgãos que têm uma baixa infectividade e outros que não têm nenhuma infectividade, né? Então, não é para propagar aí por aí que é uma doença transmissível, que é uma forma infectocontagiosa, né? Que é uma forma que a família vai pegar, né? Então a gente tem que combater esse tipo de informação falsa, né? A transmissão ocorre somente através de contato com o tecido nervoso do nosso sistema nervoso central, e isso não ocorre em condições normais. Ninguém tem contato com o cérebro da outra pessoa, como a medula dela, né? Ou com a retina da pessoa, tá bom? Então isso é importante de falar. Bom, é difícil entender essa condição, é difícil, né, até para medicina entender, a gente ainda está descobrindo muitas coisas a respeito da doença, né? Então a gente tem que evitar preencher lacunas do conhecimento científico com informações falsas, com fake news. O vídeo de hoje ele tem esse caráter informativo, da gente entender, né, o que é esta condição, né? Todo o meu apoio, né, ao Lito, à família, né? Espero que ele esteja cercado das pessoas que ele ama,
espero que, né, que inclusive que consigam, né, ser incluídos em estudos, que consigam, né, ser incluído em novas terapias que estejam sendo estudadas. A família fez esse apoio público, né? Então por isso que eu também reforço isso, para que ele consiga, né? Mas eu espero, né, que ele esteja cercado de muito apoio, de uma rede, né, a gente sabe o quanto que é importante a rede de apoio, estar próximo das pessoas que a gente ama, né, quando a gente está enfrentando diagnósticos difíceis. A gente tem que sempre também olhar para o indivíduo, para a pessoa, e não para o diagnóstico, né? Ele é um cara incrível, um divulgador, né, um comunicador nato, né, e que inclusive, além de me ensinar sobre aviões, né, e perder o medo de voar, ele está agora me ensinando sobre neurologia. Ele está ali, eu vi vídeo dele ali no canal dele que ele me ensinou coisas sobre câncer de próstata, sobre perder o medo, né, de fazer rastreio, sobre perder o medo, né, de enfrentar as doenças, né, e ele é muito lúcido nisso, né, então é uma mensagem muito bonita que ele está passando também, né, e talvez isso ajude outras pessoas. E esse vídeo, eu espero também que esse vídeo ajude outras pessoas a gente se conscientizar e a gente divulgar informação de qualidade. Até a próxima!